estamos aqui nesta manhã para proclamarmos que a palavra de Deus, nós a amamos e nós a temos não somente em nossas mãos, mas também em nossa alma, em nosso coração. Eu queria, em rápidas palavras, fazer menção desta palavra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 10. Você que tem a santa palavra de Deus, pegue em uma das suas mãos, erga para o alto em nome do Senhor Jesus. Pegue a sua palavra, erga para o alto, aleluia, diga eu amo a palavra, aleluia, diga eu amo a palavra liberta, a palavra transforma, eu leio a palavra, eu ando na palavra, aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, a escrever esta carta aos irmãos de Corinto, ele então defende a sua autoridade apostólica, anunciando que as armas da nossa milícia, as armas da guerra que nós enfrentamos dia a dia, elas não são carnais, mas são armas poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas, para destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra todo o conhecimento de Deus, e leva as pessoas, aleluia, cativa toda ao entendimento, a obediência à palavra de Deus e obediência a Cristo. Quando eu penso em armas, quando eu penso nas armas da milícia, das armas das nossas lutas, das armas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, a palavra de Deus, ela nos menciona vários textos sagrados que nos inspira, que nos leva a deixar todo o nosso entendimento, toda a nossa capacidade humana, porque a nossa capacidade humana, a nossa arte de administrar, a nossa capacidade intelectual, elas não são fortes o suficiente para vencermos as lutas da nossa vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, porque as armas que temos que lutar contra o nosso adversário é no campo espiritual, aleluia. A Bíblia diz em Efésios 6, 12, que os inimigos de nossas almas, eles estão em regiões celestiais, principados, príncipes, e as nossas armas humanas não são capazes de vencer o nosso adversário, mas existem armas espirituais que Deus tem dado a este povo santo, lavado e remido no sangue precioso de Jesus, que são capazes de destruir o inimigo, que são capazes de nós termos a vitória. Enquanto eu prego aos irmãos e menciono essa palavra, vem aqui à minha mente um texto sagrado, registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, quando lá registra que o rei Josafá estava cercado por fortes inimigos. 3 grandes nações cercaram Jerusalém com o intuito de destruir aquela cidade, com o intuito de destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que o rei Josafá, reunido com o seu povo, começou a orar e a clamar a Deus, porque a oração é uma das armas que o crente tem para vencer as artimanhas do inimigo de nossas almas. Nós sabemos e enfrentamos diariamente lutas que não temos capacidade de resolver por nós mesmos, mas quando nós entramos diante de Deus em oração, Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor e trabalha em favor daqueles que nele espera. A Bíblia diz que Josafá começa a orar a Deus e ora assim:
Deus olha essas grandes nações, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, que se levantam contra nós. Não há força e nem capacidade em nós mesmos, porém os nossos olhos estão postos no Senhor. Esta foi a oração de Josafá, e de repente Deus orienta a Josafá, aleluia, a colocar cantores na frente do exército, aleluia, e começaram a cantar louvores ao Senhor, começaram a adorar ao nome do Senhor, porque também, além da oração, o louvor, a adoração a Deus move a mão de Deus em favor daqueles que nele esperam. Enquanto o coral cantava e ia em direção ao vale onde estavam os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, a Bíblia diz que enquanto o coral ia adorando a Deus, atrás o exército de um povo em direção a uma guerra, aleluia, Deus queria mostrar ali que não é com força humana, que não é com capacidade humana, mas pelo poder de Deus, pela ação de Deus, Deus iria dar vitória para o seu povo. Enquanto o povo marchava e cantava louvores a Deus, lá no arraial dos inimigos de Israel, eles começaram a lutar um contra o outro. Os amonitas lutaram contra os moabitas e os da montanha de Seir, e após serem destruídos, os da montanha de Seir e os moabitas lutaram um contra o outro, e o povo de Israel ia marchando, louvando e adorando a Deus, e o povo de Israel ia marchando, louvando e adorando a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. O certo é, se você adorar a Deus em espírito e verdade, se você rasgar o seu coração diante de Deus, Deus irá fazer com os seus inimigos cair por terra, como fez com os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos complexos em nossa nação. Não podemos usar as armas humanas, mas nós podemos entrar diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e clamarmos ao nosso Deus para pelejar e fazer cativo aqueles que estão altivos e virando as costas para Deus. A igreja entrar em oração e Deus trabalhar em nosso favor, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Enquanto o povo adorava a Deus, enquanto o povo cultuava ao Senhor, glorificava ao Senhor, e chegaram lá no arraial dos inimigos, eram corpos estirados no chão, todos estavam mortos. Pelo poder da oração, pelo poder do louvor a Deus. Portanto, a oração, aleluia, o louvor são armas poderosíssimas da parte de Deus para a igreja santa do Senhor. Mas nesta manhã nós estamos aqui adorando a Deus e enaltecendo a santa palavra que inspira a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois fios, e penetra até as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do pensamento do coração do homem. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa alma, ela nos dá direção em momentos difíceis. E é importante nós registrarmos aqui que existem pontos na palavra de Deus que inspira a cada um de nós. A palavra é santa, a palavra é pura, aleluia. Jesus falou: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Estamos aqui nesta manhã porque somos santos e lavados pelo poder do sangue de Jesus, aleluia. Aqui estamos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aqui estamos porque esta palavra encontrou o nosso coração e nós nos rendemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, aleluia. Eu me lembro aqui agora em Atos capítulo 16, 2 de nossos irmãos estavam aprisionados.
Paulo e Silas haviam apanhado porque expulsaram um demônio de uma menina, e os donos dessa menina deixaram de arrecadar dinheiro. Por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus e a orarem ao Senhor. Eu não sei, pastores, eu não sei, irmãos, quais são as lutas da sua vida, quais são as debilidades que você possa estar enfrentando, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos armas maravilhosas para vencermos a guerra que nós enfrentamos, sejam suas guerras individuais, sejam nossas guerras coletivas, seja a guerra aqui no nosso país. Nós temos a palavra que liberta, nós temos a palavra que transforma. O nosso povo perece, de acordo com Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei. Nós temos esta arma em nossas mãos. É imprescindível que cada crente, que cada irmão, que cada irmã saiba dominar esta palavra, tenha conhecimento desta palavra, ame esta palavra, leia esta palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra nos leva até ao Senhor Jesus, a uma estreita intimidade com Deus. E por último, usando a arma da oração, em 2 Crônicas capítulo 32, a situação estava caótica. O rei Ezequias leva o povo a conhecer a palavra. O rei Ezequias restaura o culto em Israel, em Judá, em Jerusalém. O povo estava cheio de Deus, mas de repente veio Senaqueribe com o seu grande exército, cerca também Jerusalém, e com a intenção de destruí-la. A Bíblia diz que ele manda capitães até os muros de Jerusalém e começam a blasfemar de Deus, começam a falar mal de Deus. Quem é rei Ezequias? O seu Deus. Você não viu os reis de Faraó, os reis do Egito? Você não viu os reis que nós destruímos? Quem foram os deuses deles? Quem é o Deus de vocês para nos destruir? E eles blasfemavam contra o nosso Deus. Eles blasfemavam contra o Deus de Abraão, contra o Deus de Isaac e contra o Deus de Jacó. Mas a Bíblia diz que Ezequias foi até o templo junto com o profeta Isaías e começaram a clamar a Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! O profeta Isaías e o rei Ezequias começaram a buscar a Deus, e mexeu lá nos céus. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo e destruiu a 185 mil soldados assírios. Aleluia, aleluia. Nada há contra o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus dos montes, o nosso Deus é o Deus dos vales. O nosso Deus está aqui nesta noite, nesta manhã, porque nós estamos invocando o seu santo nome. Aleluia. Onde é que estão aqueles que estão invocando o nome do Senhor? Erga suas mãos para o alto, adore a esse Deus, porque você está bendizendo nesta noite, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pastor Cláudio, o Senhor falou da oração, o Senhor falou do louvor, e também falei da palavra.
conhecer a palavra. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra nos leva a nos aproximarmos de Deus. A palavra nos faz termos fé no Senhor, ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, ali o inimigo usando da palavra. Irmãos, nesses últimos dias nós iremos ver coisas que nunca vimos. Aliás, nós já estamos vendo coisas que jamais havíamos visto. As pessoas, os inimigos da palavra de Deus, usando a própria palavra, aleluia, para ludibriar a fé de algumas pessoas. O inimigo se levanta e começa a tentar Jesus, e ele diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus, usando a palavra, está escrito: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossos adversários conhecem o povo da palavra. Nossos adversários vão querer usar a palavra contra nós, mas nós proclamamos a igreja do Senhor aqui na cidade de Timóteo: leia a palavra, ame a palavra, estude a palavra, medite na palavra e deixe a palavra ser cumprida em sua vida, a fim de que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Assim que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em sua vida, lá no seu bairro, aqui na sua cidade e em nosso país, e possamos declarar com toda a força de nossas almas: o Senhor Jesus é o Senhor desta nação. O Senhor Jesus é o Senhor dessa cidade. O Senhor Jesus é o Senhor do nosso bairro. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Quantos podem dizer isto, erguendo as mãos para o alto e glorificando o nome do Senhor? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa cidade de Timóteo, Deus abençoe Minas Gerais, Deus abençoe o nosso país. A nossa boca é uma palavra profética para abençoar nossa nação. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pastor Estácio.